Então, eu desejo a todos um excelente evento. E a palavra está contigo, Maurício. Muito obrigada. Gratidão pela tarde. Muito bem. Eu que agradeço, Letícia. É um prazer e é muito fácil coordenar a tarefa de mesa. É fácil e gostoso, né? A gente acaba sempre aprendendo muito e sem ter que construir muita coisa, ficando vamos dizer assim, um espectador aqui numa posição bem agradável. Louco para estar participando de novo de uma Semana do Farmacêutico, esperando para que ela seja daqui um pouco presencial, mas também tem a vantagem de estar conhecendo colegas novos, como o professor José Eduardo, a farmacêutica Luísa, a qual eu agradeço também a participação. Vou antecipar algumas questões antes de fazer uma rápida introdução sobre o tema da mesa, né? Eu dizia a vocês que nós vamos começar com a colega Luísa, que vai palestrar, vai falar sobre o tema dela, sobre a perspectiva técnica, né, dela por 20 minutos. Eu depois, então, vou passar a palavra para o professor José Eduardo, que também terá 20 minutos. Vocês podem, como disse a nossa presidente, vocês podem comentar no chat e eu e a equipe vamos selecionando, anotando, agrupando, enfim, questões, observações ou perguntas pertinentes, para que no final, provavelmente, a gente vai ter muita gente e não vai dar para abrir microfones, mas pelo menos a gente consegue citar ali as questões e as pessoas que colocaram. Bem, eu acho que era isso de avisos. E agora eu faço, antes de introduzir a nossa primeira palestrante, dizer para vocês que essa mesa foi pensada sobre a ótica da grande pergunta que nós farmacêuticos enfrentamos desde o primeiro dia na faculdade, que é dos nossos parentes, depois os nossos pacientes, enfim, né, se genéricos funcionam ou não funcionam, por que similar é tão mais barato, se vocês estão dizendo que eles são a mesma coisa, quais são as diferenças verdadeiras entre eles, posso confiar ou não posso, tudo isso são perguntas que se iniciam desde a nossa academia e seguimos as enfrentando. Então, nessa ótica, pensamos, e principalmente os dois colegas pensaram da melhor estratégia para conseguir estar abordando as questões que envolvem, as questões técnicas e clínicas que envolvem. Nós seguimos convivendo com profissionais prescritores que restringem, às vezes por motivações pouco transparentes, né, a utilização de algumas classes de fármacos ou algumas especialidades farmacêuticas, que nós também não conseguimos necessariamente explicar o porquê dessas restrições, esses entendimentos. Sabemos o que envolve uma série de recursos no Brasil, segundo o relatório anual estatístico, foram 5,3 bilhões em faturamentos no ano de 2019 envolvendo medicamentos, sendo que 2 bilhões envolvendo a prescrição a comercialização, mas não necessariamente a dispensação de medicamentos genéricos, e mais 2 bilhões envolvendo medicamentos similares. Acima de tudo, sabemos que a legislação ela muda e se adapta de acordo com as demandas da população, mas também em relação à capacidade de avaliação, de controle de qualidade e outras exigências vindas, inclusive, de outros países, adaptadas por força de produção em outros países. Além disso, a era do conhecimento gerou um acesso fácil da população, não só a uma informação correta, mas também a muita desinformação, e por que não, também sobre as diferenças e as características desses tipos de medicamentos. Então, para debater isso tecnicamente, clinicamente, cientificamente, e também para pensar um pouquinho além dessas caixas, é que nós estamos aqui, principalmente os nossos dois colegas estão aqui, e para também ouvir vocês. Já vi que tem alguns amigos aqui, e algumas outras pessoas que a gente não conhece, mas a gente também quer que isso seja um processo construtivo, e dali podem surgir tópicos interessantes até para um próximo momento estarmos debatendo. Então, com essa rápida introdução, eu queria agradecer novamente todo mundo, aos que chegaram agora
podem utilizar o nosso chat para postarem perguntas, e eu imediatamente passo a palavra à colega farmacêutica Luísa Borges, que é graduada em Farmácia Industrial pela Universidade Federal Fluminense, com experiência em assuntos regulatórios na indústria farmacêutica e especialização em pesquisas clínicas pela Harvard Chan School of Public Health. Atua desde 2014 como especialista em regulação e vigilância sanitária na nossa Anvisa. Obrigado, Luísa, e fique à vontade. Maravilha. Obrigada, Maurício, pelas palavras, pela introdução, pela apresentação, e agradeço ao Conselho muito pela oportunidade de estar aqui falando desse tema que é tão relevante, realmente, para os farmacêuticos que atuam em todos os momentos, né, da cadeia produtiva e da cadeia de distribuição até o paciente. Vou compartilhar minha tela para poder apresentar para vocês. Estão vendo? Podem só me confirmar? Sim. Tá ótimo. Então, da minha parte, eu vou apresentar como agenda, né, fazer uma apresentação rápida sobre a coordenação de equivalência terapêutica, a CETER, que é a unidade da Anvisa responsável pela avaliação dos estudos de bioequivalência. Vou falar um pouco também sobre os regulamentos vigentes atualmente sobre o tema e as perspectivas de atualização, de modo a construir, né, e a explicar quais são as bases técnico-científicas para os estudos de bioequivalência que são solicitados pela Anvisa, então os estudos no seu desenho padrão e possibilidades de desenhos alternativos ou complementares. Bem, a CETER é a Coordenação de Equivalência Terapêutica, antes tinha o nome de COBIO, é uma das unidades mais antigas da Anvisa, que vem basicamente desde a construção, da criação da Anvisa em 99. Atualmente, as suas principais atribuições, que são só as principais, tem algumas outras, consistem na avaliação do protocolo, né, então, a proposta de desenho do estudo e o estudo conduzido de bioequivalência, que pode ter diversas aplicações, então, registros e pós-registros de medicamentos genéricos, similares, inovadores e novos, né, muitas vezes também é preciso estudo de bioequivalência para medicamentos inovadores e novos, para permitir algumas atualizações do registro. Os estudos de bioequivalência, né, eles dependem de um medicamento comparador, que é o que a gente chama de medicamento de referência, que é mantido numa lista atualizada pela Anvisa, então a CETER também é responsável pela revisão e atualização dessas listas. Em alguns casos, existem alguns casos específicos em que os estudos de bioequivalência podem ser isentos, do que a gente chama de bioisenção, e tem alguns mecanismos de bioisenção. A CETER avalia o que a gente chama de bioisenção pelo Sistema de Classificação Biofarmacêutica. A gente é responsável também pelas inspeções, então, pelas inspeções de habilitação de centros de equivalência farmacêutica, nacionais e internacionais, e pela inspeção para certificação de centros de bioequivalência, também nacionais e internacionais. Além da participação em diversos grupos de trabalho internos, grupos de trabalhos externos e colaborações científicas, como os grupos de trabalho do ICH, que é o Consórcio Internacional de Harmonização de Requerimentos para os Medicamentos, que congrega as maiores agências regulatórias do mundo, e tem diversos grupos de trabalho que são relacionados ao tema da bioequivalência. A maioria das normativas que eu vou apresentar aqui, elas podem ser encontradas no site da Anvisa, aqui eu deixo o link na apresentação, o site de equivalência terapêutica, onde a gente pode encontrar informações sobre os estudos de equivalência farmacêutica, bioequivalência, além de diversas notas técnicas e modelos de documentação. Bem, o arcabouço atualmente vigente de bioequivalência, ele data de 2003, né, as primeiras normativas de 2003. Então, a gente tem, em 2003, a Resolução 895, que determina a publicação do Guia para a elaboração do relatório técnico do estudo de biodisponibilidade relativa à bioequivalência. Essa normativa, basicamente, é um roteiro, né, de todos os documentos que devem compor o relatório do estudo, sem muito detalhamento técnico, mas quase como um grande checklist. A RE 898 de 2003, ela trata da parte estatística,
Então, ela traz documentações e modelos associados para análise estatística dos estudos de bioequivalência. A Resolução 1170 de 2006, ela traz um pouco mais de conceitos, né, teóricos para o desenho do estudo, tratando das 3 etapas do estudo, que é a clínica, a bioanalítica e a estatística. Então, esses são os regulamentos vigentes, e ao longo do tempo, né, várias atualizações foram necessárias, ou complementações foram necessárias para situações específicas, e a maioria delas foram feitas através de notas técnicas. Eu deixo aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a nota técnica 7 de 2015, que traz das particularidades para os estudos com vitaminas, né, que, por exemplo, você tem que quantificar a quantidade já presente no indivíduo, né, que a gente chama endógena, além de ter que ter restrições no desenho em relação à ingestão e alimentação. Então, alguns exemplos. Todo esse arcabouço normativo que ainda está vigente, a gente já trabalha na revisão desse arcabouço há algum tempo, né? Então, em 2019, a Anvisa publicou a Consulta Pública 760, seguindo todo o rito que a Anvisa tem, né, de atualização das suas normativas, revisão, inclusão na agenda regulatória da Anvisa, e a consulta pública como mecanismo de participação social, né, na parte que fica aberto para comentários das indústrias, dos cidadãos, dos farmacêuticos, de todo o público. Então, ela foi aberta em 2019, passou por um período de consulta pública com vários debates, especialmente com o setor regulado e as sociedades que representam, né, as indústrias, sofreu diversas outras atualizações, revisões, adaptações, e foi recentemente publicada, em 10 de agosto de 2022, a RDC 742, que dispõe, então, sobre os estudos de bioequivalência e estudos farmacocinéticos. Apesar de ter sido publicada recentemente, essa norma ainda não está em vigor, ela está planejada para entrar em vigor a partir de 3 de junho de 2023. E essa normativa, ela revoga todas aquelas que eu apresentei aqui anteriormente, que estão atualmente vigentes, né, ficaram revogadas. Então, além de unificar todo esse arcabouço normativo, existem várias atualizações técnicas importantes, inclusões, mas todo esse processo, né, a gente teve 20 anos para conseguir atualizar os nossos regulamentos, embora muitas coisas já estivessem sendo aplicadas nos casos específicos, e de fato mostra realmente um pouco, né, da morosidade, tanto do setor regulado, mas também da internalização de novas tecnologias e novos requerimentos de estudo pela indústria. Trazer um pouco aqui, né, a gente vai falar com foco em bioequivalência e equivalência terapêutica, mas antes de realizar um estudo de bioequivalência, é preciso demonstrar a equivalência farmacêutica, né, entre os medicamentos. Por equivalência farmacêutica, por equivalente farmacêutico, entende-se formas farmacêuticas, medicamentos que têm a mesma forma farmacêutica, via de administração, quantidade da substância ativa e atendem aos mesmos padrões de qualidade e desempenho. Então, a equivalência terapêutica ela é demonstrada por um conjunto de ensaios físico-químicos e, quando aplicável, também ensaios microbiológicos e biológicos para demonstrar, né, a equivalência entre os 2 medicamentos. Por exemplo, um medicamento de referência novo e um medicamento genérico. Esses estudos são necessários antes dos estudos de bioequivalência em vivo, são normatizados pela RDC 31 de 2010, que continua em vigor, e um dos aspectos mais importantes avaliados na equivalência farmacêutica é o teor. O teor de princípios ativos entre os 2 medicamentos, ele tem que atender a uma diferença máxima de 5%. Passada a parte da equivalência terapêutica, né, o estudo de bioequivalência ele é avaliado, ele é quando submetido à Anvisa. E a avaliação do estudo, ela envolve diversas etapas e diversos aspectos, né. O estudo em si, a gente separa ele, normatiza ele em 3 etapas, que a gente chama etapa clínica, que é a administração do medicamento aos voluntários do estudo, todo o período de internação, monitoramento dos voluntários que recebem as medicações testes, a etapa bioanalítica, que diz respeito à quantificação do analito de interesse na amostra do voluntário, normalmente amostras de plasma, e a análise estatística dos dados. Então, existem regramentos e informações específicas para cada uma dessas etapas, e elas compõem o dossiê de bioequivalência.
Mas, além de avaliar a parte documental dos estudos que são submetidos, a CETER faz outras análises muito, que são conseguem ser feitas com mais robustez nos momentos de inspeção. Então, por exemplo, a avaliação de rastreabilidade e integridade dos dados, né, a gente consegue ver, a gente pede provas, existem provas que têm que ser mandadas no dossiê, no estudo, mas em um momento de inspeção no local do estudo, a gente consegue fazer conferências adicionais, como, por exemplo, conferir uma cadeia de custódia com relação aos medicamentos que estão na retenção, conferir dados brutos do estudo, conferir diversas informações relativas às boas práticas da condução do estudo, então, as instalações do centro, os procedimentos operacionais padrão. Então, vai muito além da análise do desenho do estudo, né? O foco é uma análise que contemple rastreabilidade, integridade de dados e boas práticas também. Falando agora um pouco dos estudos mesmo de bioequivalência, já usando as definições da normativa atual, o que a gente define como biodisponibilidade é a velocidade e a extensão de absorção do princípio ativo, proveniente da forma farmacêutica a partir da curva de concentração por tempo na circulação sistêmica, na maioria das vezes, ou em alguns casos também, podendo ser quantificado pela excreção na urina. Então, ela é medida com base no pico de exposição e na magnitude de exposição ou exposição parcial. Vamos detalhar mais adiante. Então, a biodisponibilidade, gravem que é a velocidade e extensão de absorção do princípio ativo. Por biodisponibilidade relativa, a gente entende a comparação da biodisponibilidade de dois produtos no mesmo desenho experimental. E a bioequivalência é a demonstração de biodisponibilidades relativas comparáveis dentro de critérios pré-estabelecidos, que são os critérios da bioequivalência. O que é importante ressaltar aqui é que o desenho de um estudo de bioequivalência, ele leva consigo, né, ele tem dois focos principais de atenção, né, dentro desse conceito regulatório. Ele é um estudo que ele tem um aspecto biofarmacêutico e um aspecto clínico. O que seria isso? O estudo de bioequivalência, ele tem que ter um desenho que seja capaz de distinguir diferenças entre as formulações que estão sendo comparadas. Então, a formulação do medicamento de referência e o genérico, por exemplo. Né? Elas têm que ter o mesmo princípio ativo, mas elas podem ter, por exemplo, diferenças nos seus recipientes, elas podem ter diferenças dentro do limite de aceitação no teor, elas têm diferenças no seu método de produção, nos seus controles de qualidade. Então, o estudo de bioequivalência, ele tem que ser capaz de distinguir essas diferenças, que a gente chama de biofarmacêuticas, que sejam relevantes. E o estudo, ele tem que ter uma relevância clínica, porque para que é usado o estudo de bioequivalência, né? Ele é essencialmente usado para extrapolar dados clínicos, para você registrar um medicamento genérico usando todas as provas de eficácia e segurança que foram desenvolvidas com medicamentos de referência. Então, você confia em um estudo de bioequivalência para fazer essa ponte, essa extrapolação de dados clínicos. Então, esse estudo tem que ter um desenho que seja relevante também para esse objetivo clínico. E é aqui que reside o grande desafio da bioequivalência, é balancear esses dois aspectos, o biofarmacêutico e o clínico. Aqui, para ilustrar um pouco a definição, né, eu falei aqui que a biodisponibilidade, então, ela é a velocidade de extensão do princípio de absorção do princípio ativo, e ela é medida pelo pico de exposição e a magnitude de exposição. Para medir o pico de exposição, a métrica usual para o cálculo é o Cmax, então, a concentração máxima é a média para a gente medir a semelhança entre os picos de exposição. E para medir a extensão da exposição é medida a área sobre a curva, e para o cálculo da bioequivalência é usada a área sobre a curva de 0 a t. Então, t sendo o último tempo de coleta definido no protocolo do estudo. Essas métricas, né, de bioequivalência, Cmax e área sobre a curva de 0 a t, elas têm que ser comparadas de acordo com os procedimentos estatísticos, né, que a gente chama de bioequivalência média, e resultam no famoso intervalo, né, se elas resultarem no famoso intervalo de confiança de 90%, da razão das médias geométricas desses parâmetros estiverem dentro do intervalo de 80% a 125%, a gente pode concluir que os medicamentos são bioequivalentes. E aí,
conclui-se que eles seriam equivalentes terapêuticos, podendo ser, então, intercambiáveis. Qual é o desenho padrão de um estudo de bioequivalência, né? O desenho padrão, ele é construído com uma ênfase nesse aspecto biofarmacêutico, ou seja, em distinguir formulações. Então, o desenho padrão, ele é um estudo aberto, ou seja, um estudo que não precisa ser cego, porque ele tem desfechos, né, medidas bem objetivas, então ele pode ser um estudo não cego, aberto. Ele é um estudo randomizado, e ele é um estudo com desenho cruzado, em que um próprio voluntário serve como seu próprio comparador. Ele toma um medicamento em um período do estudo, após um período que a gente chama do período de washout, né, de eliminação do medicamento, ele toma um outro medicamento. Então, o resultado dele é comparado com ele mesmo, para evitar variabilidades. Esse é um desenho cruzado. E o desenho padrão, para maximizar a capacidade do estudo diferenciar características biofarmacêuticas, é um estudo de dose única, ao invés de dose múltipla. Dose múltipla pode ser usado se for justificado para aquele fármaco e medicamento em questão. O desenho padrão, ele envolve a administração em jejum, ao invés de alimentação, para a gente diminuir também variabilidade. Envolve a quantificação do fármaco inalterado, ao invés de metabólito. Acho que o objetivo é ver a extensão de absorção do princípio ativo. Então, exceto se esse princípio ativo ele sofrer uma grande extensão de metabolismo pré-sistêmico, que a gente chama de primeira passagem, né, no intestino ou no fígado, o metabólito precisa ser quantificado, ou somente o metabólito consegue ser quantificado pelas técnicas analíticas, mas o preferencial é quantificar a droga inalterada, e ele é um estudo que é feito em voluntário sadio, ao invés de paciente, e aí, então, os resultados são extrapolados, né. Então, com esse desenho padrão de bioequivalência, a gente conclui que seria altamente provável que as formulações se comportam de forma semelhante nos grupos alvos de pacientes nos cenários clínicos. Então, existe um desenho padrão, um resultado estatístico, e aí, esse estudo, atendendo esse resultado, o medicamento é considerado bioequivalente, e aí pode ser usado não só, né, não será usado em voluntários saudáveis, mas nos pacientes em diferentes cenários clínicos, então pacientes de diferentes idades, diferentes pesos e diferentes condições. É claro que se sabe que essa abordagem do desenho de bioequivalência padrão, ela não atende todos os medicamentos, ou alguns medicamentos que têm certas complexidades, não se pode demonstrar equivalência terapêutica apenas com estudo de bioequivalência. Esse desenho precisa ser ou alterado, ou precisam ter provas complementares à bioequivalência, para aí sim se concluir por uma equivalência terapêutica. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos que já estão abarcados, né, já são considerados, na maioria, nas avaliações de hoje, mas de modo droga específica, e estão agora abarcados na nova resolução. Então, por exemplo, medicamentos que têm um índice terapêutico estreito, ou seja, uma faixa de segurança estreita, eles têm que ter um intervalo de confiança para aceitação da bioequivalência restringido, tanto para a área sobre a curva quanto para o Cmax. Então, em vez de 80% a 125%, um intervalo de 90% a 111%. Medicamentos que apresentam alta variabilidade entre sujeitos, né, ou intra-sujeito no mesmo indivíduo, ou em diferentes indivíduos, eles podem necessitar de uma ampliação do intervalo de confiança, que é permitido apenas para o Cmax, não para a área sobre a curva. E aí esse intervalo pode chegar a um máximo de 69,84 até 143,19, baseado na estimativa de variabilidade do fármaco. Medicamentos que tenham liberação modificada, né? Então, uma liberação, por exemplo, controlada, que se pretende ser controlada ao longo do tempo, não uma liberação imediata, são necessárias outras métricas para poder aferir se os medicamentos são comparáveis, o genérico com referência. Então, existe a métrica da área sobre a curva parcial, que visa tentar comparar o perfil da curva, a semelhança da curva, além da área sobre a curva total. Então, essa é uma métrica que está prevista na nova legislação. Além de medicamentos que têm
suas particularidades pela via de administração, como medicamentos inalatórios orais, sprays e aerosóis nasais, para os quais já tem normativas específicas, que pedem diversos testes de desempenho in vitro e análises estatísticas diferenciadas para demonstração da bioequivalência, como bioequivalência populacional. A nova norma também prevê estudos com desfechos farmacodinâmicos, por exemplo, para medicamentos transdérmicos e corticoides tópicos. Aqui eu trouxe para exemplificar as listas que a Anvisa atualmente mantém. Para alguns aspectos estão a lista 1, que a gente fala de forma farmacêutica. Então, para a forma farmacêutica de liberação imediata, a gente tem uma lista dos fármacos com a recomendação de se conduzir o estudo em jejum, que é o desenho padrão, ou quando ele tem que ser conduzido em estudo alimentado, que depende das características do fármaco. Então, uma empresa, antes de submeter o estudo, ela tem que conferir se o medicamento dela, se o ativo está presente nessas listas, se não consultar a Anvisa para que sejam revisados os dados, para que haja essa recomendação quanto ao estudo ser conduzido em jejum ou estado alimentado, e a quantificação ser do analito, né, do fármaco inalterado ou de algum metabólito. Essas listas são disponibilizadas no site. Seria isso, eu agradeço e fico à disposição para a discussão e para as perguntas seguintes. Obrigado, Luísa. Então, pessoal, a gente vai compactar as perguntas ao final, ok? Depois da palestra do José Eduardo. Alguns já colocaram perguntas aqui, já estou anotando, como a pergunta da Fabiana, então fiquem à vontade para irem comentando também, se quiserem, não só com perguntas, que depois a gente pode fazer um apanhado no final. Então, de novo, muito obrigado, Luísa, e eu passo a palavra ao farmacêutico José Eduardo Gonçalves, que é professor adjunto do Departamento de Produtos Farmacêuticos da Universidade Federal de Minas Gerais, responsável pelas disciplinas de farmacocinética, controle de qualidade, análises farmacopeicas e estabilidade de medicamentos e cosméticos. Ele é graduado em farmácia, modalidade fármacos e medicamentos, odontologia de Alfenas, doutor em fármaco e medicamentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas, USP, pós-doutorado no Laboratório de Estudos de Permeabilidade de Fármacos em Culturas Celulares do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, experiência em desenvolvimento de métodos analíticos por cromatografia líquida, estudos de permeabilidade e citotoxicidade de fármacos e novos compostos candidatos a fármacos e farmacocinética. Então, fique à vontade, professor. Tio Maurício, muito obrigado. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Luísa. A todos aí presentes. Quero dizer, externar a minha honra em poder participar aí com vocês dessa semana, da 11ª, né, semana do farmacêutico, promovida aí pela CRF do Rio Grande do Sul. É uma grande honra e satisfação poder aqui trazer discussões aí com profissionais das mais variadas áreas aí de atuação, com a expertise aí da Luísa, né, colaboradora da Anvisa, em trazer essas discussões tão interessantes. E eu vou tentar abordar um pouco agora com vocês uma abordagem sobre o ponto de vista clínico, as críticas e desafios enfrentados aí pelo estabelecimento, né, de medicamentos genéricos, pela utilização de medicamentos genéricos similares aí no nosso país. Aí eu vou compartilhar aqui minha tela. Assim, a minha apresentação está bem mais simplificada em relação à da Luísa, tá? Mas trouxe aqui somente algumas discussões aí de cunho até mesmo filosófico, para a gente, na verdade, não trazer resposta, mas trazer mais questionamentos sobre o tema. Então, em relação aos medicamentos genéricos, discutir um pouquinho a importância da implantação dos medicamentos genéricos e a adequação dos medicamentos similares no nosso país, e os desafios clínicos, então, as mais variadas abordagens que podem ser consideradas aí desafios clínicos para a utilização e emprego de medicamentos genéricos similares. A minha apresentação está ok com vocês? Esqueci de confirmar antes? Sim. Fazendo? Então, antes mesmo de entrar no tema de medicamentos genéricos e os desafios que nós temos da utilização
vamos só recordar um pouquinho como que a eficácia e segurança de medicamentos, os medicamentos inovadores, que passam, então, a ser os medicamentos de referência para o registro de medicamentos genéricos similares, como que para esses medicamentos foram comprovados os requisitos de qualidade, eficácia e segurança, principalmente, né? Eficácia e segurança. Então, os medicamentos inovadores, a eficácia e segurança ela é comprovada por condução dos estudos clínicos, que são constituídos de várias etapas complexas e que trazem informações de grande impacto, aí que garante, então, a comprovação da eficácia da segurança. Na fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, que temos até nesse período de pandemia, tendo uma discussão bastante grande acerca desses temas, né, da condução dos estudos clínicos, e são estudos relativamente longos, com investimento gigantesco por parte de uma indústria produtora, desenvolvedora de um medicamento inovador, em que, quando se atinge esse período, a finalização desse estudo, até mesmo na fase 3 do estudo clínico, em que já tem uma confirmação segura em relação à eficácia e segurança, ele já entra em comercialização e está sob proteção patentária, que permanece, então, por um período de até 20 anos, em que há exclusividade de produção e comercialização desse medicamento inovador pela empresa desenvolvedora. Após esse período, essa fase 3, entra, então, o período de farmacovigilância, que é a fase 4, em que essa avaliação pós-liberação no mercado tenta-se constatar possíveis problemas de ineficácia ou efeitos adversos que possam ocorrer, que não foram detectados nas fases anteriores do estudo clínico. Então, isso nós temos bem estabelecido para medicamentos inovadores. E no nosso país, até antes da criação propriamente da Anvisa, em 1999, com a implantação, aí, com as primeiras legislações implantadas aí pela Anvisa para a criação de medicamentos genéricos, o nosso cenário de medicamentos no nosso país era bastante, podemos dizer, obscuro, em que nós tínhamos muita comprovação, com a verificação de irregularidades relacionadas ao medicamento no nosso país, em que essas irregularidades, esses problemas enfrentados e existentes no nosso país em relação a medicamentos, fazem com que hoje medicamentos genéricos e similares tenham ainda um certo sofra um pouco ainda esses certos preconceitos advindos dessa época anterior à criação da Anvisa e à implantação da legislação para medicamentos genéricos e similares, né? Então, esse aspecto histórico aí, acho que é importante para a gente entender hoje muitas das justificativas de não utilização de medicamentos genéricos e similares no nosso país, né? Então, só dar um breve histórico aqui de como foi essa introdução dos medicamentos genéricos, que ela se deu, né, tanto a criação da Anvisa e a implantação de medicamentos genéricos ocorreu por variadas pressões que surgiram no nosso cenário, né, naquela época, antes de 1999. Então, tive uma pressão grande aí do mercado internacional, com interesses econômicos, com o surgimento da globalização, com livre comércio entre países, e isso culminou em várias alterações aqui no nosso cenário nacional, inclusive com o Brasil passou a respeitar lei de patentes, de propriedade intelectual referente a medicamentos, que até então ele não se seguia de uma forma como todo o restante do mundo seguia. Então, isso já foi uma pressão grande. Tivemos uma crise significativa no nosso mercado farmacêutico do Brasil, com inúmeros casos de falsificações de medicamentos, um caso até bastante grave, acho que muitas pessoas já conhecem, aí os anticoncepcionais de farinha, que surgiu aí uma discussão bastante grande, ineficácia de muitos medicamentos importantes, como o caso do ritonavir, um antirretroviral para tratamento de infecção do HIV, que foi um caso bem alarmante, e toda essa pressão
da sociedade geral, dos profissionais de saúde e, principalmente, da indústria, do interesse econômico da indústria farmacêutica, trouxe aí essa pressão significativa para o nosso cenário de medicamentos, que culminou, então, olha, até lembrando aí uma reportagem da época de 1998, os filhos da farinha, né, então um grave erro aí da produção de medicamento anticoncepcional por parte de uma empresa, em que liberou para o mercado comprimidos de testes placebo, né, com apenas um recipiente inativo aí, em que isso culminou aí no nascimento de vários filhos da farinha, né, até então conhecidos. Eu tenho até alguns alunos hoje que eles são filhos da farinha, até eu apresentando esse tema aqui na aula, e eles comentam isso, que eles são filhos dessa época aqui, né, na verdade, nesse caso, né, que fazia uso de anticoncepcional e que foi eficaz, né. Então, nós temos aqui, além disso, né, várias outras situações bem preocupantes em relação ao cenário de medicamentos, como muitos medicamentos falsificados, contrabandeados, então, que isso trouxe uma pressão grande para o nosso cenário de medicamentos. Então, houve, então, com a criação da Anvisa, em 1999, e a criação da primeira legislação para medicamentos genéricos, em que passaram, então, agora a ter uma comprovação da eficácia e segurança para esses medicamentos que não eram agora inovadores, né? Os inovadores têm a sua eficácia e segurança garantidos por meio do estudo clínico. E agora, os medicamentos genéricos, que foram introduzidos em 1999, como que se dá a comprovação da eficácia e segurança desses medicamentos? Ela ocorre por meio da equivalência terapêutica, né? Como a Luísa já trouxe aí informações relacionadas a esses estudos, que é a equivalência terapêutica, que é constituída de dois grandes estudos e de grande importância para essa comprovação, que é a equivalência farmacêutica, que é uma exigência para todas as formas farmacêuticas, e a biodisponibilidade relativa para a comprovação da bioequivalência, que nós abreviamos, falamos aí mais simplificadamente como bioequivalência, que é um requisito indispensável para algumas formas farmacêuticas, aquelas que representam o maior desafio quanto à comprovação da sua biodisponibilidade, que são principalmente as formas farmacêuticas em que tem ocorrer a liberação do fármaco a partir da forma farmacêutica. Serão elas sólidas, ou formas farmacêuticas líquidas do fármaco estado sólido, como algumas suspensões, mas basicamente, de forma bastante simplificada, uma forma farmacêutica que indicar o fármaco está no seu estado sólido, seja ele em forma farmacêutica sólida ou até algumas outras formulações que não estejam em estado sólido, né? E o que vem a ser esse conceito, né, de equivalente terapêutico, que é a base, então, para comprovação da eficácia e segurança de medicamentos genéricos e, a partir de 2003, também para medicamentos similares. Então, o medicamento ele é considerado equivalente terapêutico quando ele é administrado numa mesma dose aos indivíduos, ele deve apresentar a mesma eficácia e o mesmo potencial de gerar os efeitos adversos em relação ao medicamento inovador, que passa a ser, então, referência. Essa equivalência terapêutica é quem garante, então, a intercambiabilidade entre o medicamento genérico e o seu referência. Então, nós temos aí esse grande conceito, né? Equivalência terapêutica é a base técnico-científica que garante a eficácia e segurança do medicamento genérico, e similares também, em relação ao medicamento inovador. E ela é, então, comprovada por meio de dois estudos, equivalência farmacêutica e bioequivalência, disponibilidade relativa para a comprovação da bioequivalência. Mas para algumas formas farmacêuticas, somente a equivalência farmacêutica já garante a equivalência terapêutica. Também conceituando que é bem importante, a Luísa até já trouxe o conceito, né, de equivalência farmacêutica, o que vem a ser. E nós temos, então, com esses requisitos técnicos científicos, a implantação de medicamentos, inicialmente os genéricos, né, que passaram a ser exigida a comprovação desses critérios, né, científicos. Então, isso trouxe, né, a implantação de medicamentos genéricos similares no Brasil, elas foram de grande importância
pois, a partir daí que começou a ter a exigência da comprovação da eficácia e segurança de medicamentos que não eram os inovadores. Os inovadores sempre foram exigidos a comprovação por meio do estudo clínico. Agora, esses outros medicamentos que foram, podemos dizer, cópias do medicamento inovador, passam também a ter essa exigência de comprovar que eles são eficazes e seguros. Isso garante o maior acesso à população a medicamentos com essa eficácia e segurança garantido, em virtude da não necessidade de realização de um estudo clínico, que é aquele estudo bastante amplo, extenso, com um custo gigantesco para uma indústria farmacêutica. O medicamento genérico, por lei, tem que ser aí pelo menos 30% menor custo. Né? Então, nós temos aí uma redução aí de custo que, no nosso país, e isso é muito importante, tendo em vista o nosso sistema público de saúde, né, o SUS, que garante a disponibilização de medicamentos, a grande maioria dos medicamentos, para a maioria das patologias que afetam a população, isso representa aí uma importância significativa em termos farmacoeconômicos, né, para o nosso país. Então, essa implantação trouxe e vários outros ainda contribuições aí à implantação de medicamentos genéricos. Com isso, nós tivemos a indústria farmacêutica nacional com a necessidade de levar um desenvolvimento mais refinado do seu produto. Então, trouxe aí o desenvolvimento da área produtiva, da área de desenvolvimento de medicamentos, com o surgimento de informações, com a busca de informações mais profundas sobre aquele medicamento, sobre as características biofarmacêuticas referentes a um determinado medicamento, trouxe um destaque aí para o profissional farmacêutico, né, em que como é importante o profissional ter todo esse conhecimento, essa bagagem de informações relacionadas ao desenvolvimento de um medicamento, que agora ele precisa ser realmente comprovada a sua eficácia e segurança, né, a partir da implantação de medicamentos genéricos. Mas isso traz, então, desde então, a implantação desses medicamentos, desafios aí que são os mais importantes que nós temos, que eu trouxe aqui, na verdade, uma, não resposta, mas mais estímulo a se pensar sobre, né, esses desafios clínicos que nós temos. Então, um dos primeiros desafios, por isso que eu trouxe aquela fala inicial em relação ao que nós tínhamos antes, né, de medicamentos no nosso país, que os medicamentos eram os medicamentos inovadores e os medicamentos até então similares, que não tinham nenhuma exigência de comprovação da sua eficácia e segurança. Isso foi constatado por em várias situações, muitos deles a ineficácia e não segurança desses medicamentos, que eram então chamados similares. E até mesmo quando surgiu os medicamentos genéricos, se teve inicialmente, tem até hoje ainda por grande parte da população, infelizmente por grande parte de profissionais da área de saúde, essa associação do nome de genérico a um produto de má qualidade ainda, né? E nós temos que, como profissionais farmacêuticos, tentar aí desmistificar, né? Destruir esse mito de que o termo genérico se refere a uma coisa de marca inferior. Tanto que a gente utiliza, vou comprar uma peça do meu automóvel. Você vai querer a original ou você vai querer uma genérica? Né? Então, nós temos aí essa associação, o termo genérico como sendo uma qualidade inferior. Só que para medicamentos, nós vimos aí, pela apresentação da Luísa, todo o critério científico a qual a empresa deve submeter o seu produto que vai ser registrado como medicamento genérico e como similar também, são exigências que garantem que ele é eficaz e é seguro. Tá? Então, nós temos que quebrar esse mito. Né? E esse mito vem desde antes mesmo da criação dos medicamentos genéricos, e que dizem que se associou esse preconceito, né? Na verdade, são esses
esses termos aí utilizados por medicamentos genéricos e medicamentos similares. É uma outra abordagem que deve ser muito desenvolvida aí, agora, principalmente nos profissionais farmacêuticos, e é bom discutir isso aqui com esse grande número aí de profissionais, né, a maioria de profissionais farmacêuticos trabalhando, em que muitos dos profissionais se formaram numa época em que o Brasil estava passando por um período de adaptação à regulamentação para medicamentos similares, principalmente, pois eu já ouvi muitos relatos de muitos profissionais que dizem que os medicamentos genéricos são aqueles medicamentos que comprovaram, sim, a sua eficácia, a sua segurança, por meio dos estudos por meio da comprovação da equivalência terapêutica, que é constituída da equivalência farmacêutica e da bioequivalência para aquelas formas farmacêuticas que exigem esse estudo, e que os medicamentos, porque isso já foi desde o início da criação dos medicamentos genéricos, e os medicamentos similares, que começou a sua exigência lá, a primeira resolução em 2003, iniciando uma adaptação, que eles não ia conseguir que todas as empresas produtoras do medicamento similar cumprissem essas exigências de imediato. Então, a Anvisa deu um prazo de 10 anos para que as empresas nacionais produtoras de medicamentos similares comprovassem esses requisitos. E esses requisitos foram comprovados de maneira escalonada, em que foram aí os primeiros medicamentos de estreita faixa terapêutica, teve que se comprovar a equivalência farmacêutica e a bioequivalência no primeiro ano, até 2004, final de 2004. E depois de 2004, mais 5 anos, que é o período de renovação de medicamentos aqui no Brasil, os medicamentos, os antimicrobianos e algumas outras classes de medicamentos antirretrovirais tinham que comprovar a equivalência farmacêutica e bioequivalência nesse intervalo de 5 anos. E os outros medicamentos tinham que comprovar nos primeiros 5 anos somente a equivalência farmacêutica e a bioequivalência na próxima renovação de registro. Então, ficou aí um período de 10 anos, que foi de 2004 até 2014, em que os medicamentos similares, uns tinham uma comprovação completa já da equivalência terapêutica e outros apenas uma comprovação parcial, a depender do critério de critérios de importância de utilização daqueles medicamentos e de risco sanitário que eles ofereciam à população. Então, muitos dos profissionais farmacêuticos que se formaram nessa época tinham essa informação até então e que trazem, perguntando isso para muitos profissionais, que medicamentos similares só comprovou a equivalência farmacêutica, porque eles se formaram aí nesse período aí até 2005, né? Só que não. Então, a partir de 2015, em que o período de adaptação, adequação da indústria de produtoras de medicamentos similares finalizou, todos os medicamentos similares também têm que comprovar a equivalência terapêutica com os mesmos requisitos que os medicamentos genéricos têm. Então, não existe distinção em termos de características técnico-científicas em relação aos requisitos de registro no medicamento genérico e no medicamento similar. Então, isso já é um desafio grande aí, que, para muitos profissionais da área, principalmente os farmacêuticos, tem de não estarem atualizados em relação ao conceito dos medicamentos que nós temos hoje, né? Medicamento genérico, medicamento similar e medicamento inovador. Tá? Então, isso já é um desafio grande que nós temos que tentar disseminar aí o mais amplamente possível, de que hoje todos os medicamentos genéricos e similares têm a comprovação da equivalência terapêutica por meio de estudo completo. Tá? Então, isso representa um desafio que contribui muitas vezes para esse preconceito da utilização de medicamentos genéricos e similares, muitas vezes, né? Uma outra desafio que eu consigo assim, tentar destacar aí para a gente discutir é essa percepção da efetividade e segurança, né? Então, que muitas vezes temos relatos, e a gente conversando aí no dia a dia com profissionais, aqui, eu sou do ambiente da universidade, acompanhando aqui nossos alunos no campus de estágios, em hospitais, em vários setores aí de
da área de saúde, em que nós temos aí relatos da inefetividade ou a ocorrência de efeitos adversos que ocorrem somente com medicamentos genéricos ou medicamentos similares, e não em medicamentos inovadores. E até a comprovação, né, dessas falhas terapêuticas, que muitas vezes é por preconceito, é por ter ainda essa resquício do que se ocorria no Brasil há muito, antes da implantação de medicamentos genéricos, ou realmente estão fazendo uma busca aí na literatura de quais uma resposta científica a essas constatações, em vários trabalhos publicados, em vários trabalhos de uma revisão de literatura, em trabalhos que realizam em meta-análise, que é uma análise bastante profunda de um conjunto grande de dados, a grande maioria dos trabalhos publicados, que, infelizmente, no nosso país, eles não são expressivos ainda, temos poucas publicações, temos poucas informações referentes a essa constatação e comprovação de falhas terapêuticas com a utilização de medicamentos genéricos e similares. Mas os poucos trabalhos que trazem essa discussão demonstram que não há diferença, né? Demonstram que a grande maioria dos poucos trabalhos que existem trazem aí a não diferenças observadas terapêuticas observadas entre um medicamento genérico ou similar em relação à utilização de medicamentos inovadores, tá? A maioria. Entretanto, alguns têm trazido, sim, implicações, algumas considerações aí importantes, e alguns, não trouxe aqui exatamente esses exemplos, mas só estavam grupos de fármacos para doenças cardiovasculares. Tem um trabalho que vem uma revisão brasileira, que traz uma constatação importante que pacientes fazendo uso de medicamentos genéricos apresentam um maior índice de internações, de retorno a hospitais por complicações do seu quadro patológico, do que quando comparado a pacientes que fizeram uso de medicamento inovador. Então, é para se despertar ainda isso, mas a conclusão da maioria desses trabalhos é que esses resultados são inconclusivos. Carecemos de mais informações, carecemos de mais trabalhos que tragam essa resposta de modo efetivo, né, de modo seguro, que a gente consiga ter aí um respaldo técnico-científico que comprove essas falhas terapêuticas da utilização de medicamentos genéricos. Estamos ainda caminhando para isso, e isso demanda aí, principalmente, a atuação do profissional farmacêutico. Então, nós temos aí um desafio que eu vou comentar aqui na minha próxima fala aqui, não vou antecipar, em que o farmacêutico tem um papel importante nisso, né? Esses desafios clínicos aí constituem desafios para toda uma cadeia, né, envolvida em medicamentos, inclusive para a Anvisa, né, em que a responsabilidade da Anvisa em avaliar os estudos, avaliar o registro de um medicamento, né, de uma empresa produtora de medicamento genérico ou similar. Nós temos, a nossa legislação era bastante robusta, como a Luísa apresentou, temos aí os critérios técnicos científicos que garantem que a condução de um estudo de comprovação da equivalência terapêutica, ele é rigorosamente avaliado por parte da Anvisa, e uma empresa só consegue obter o registro do seu medicamento quando ela atende a todos os requisitos e todas as exigências dessa comprovação. Só que fica aí um grande desafio para a Anvisa de que essa exigência da comprovação para esse estudo se recai apenas para o biolote, para o registro inicial do medicamento. Agora, com o passar do tempo, a manutenção das características daquele produto por parte da indústria farmacêutica deve ser garantido por parte da indústria, é avaliada, sim, pela Anvisa, por meio da renovação do certificado de boas práticas de fabricação,
por avaliação, por inspeção que ela faz por parte da indústria, mas a gente precisa aí o nosso ambiente científico, né? Estou falando aqui sobre aspecto de vida, aspecto científico, de que temos ainda que desenvolver cada vez mais, principalmente as nossas técnicas analíticas de controle de qualidade, de avaliação, principalmente do insumo farmacêutico, né, utilizado, isso recai aqui no nosso próximo item, as características da indústria nacionais de medicamentos, que os insumos farmacêuticos, sejam eles ativos, mas também os inativos, que representam impactos significativos aí numa formulação, nós temos que estabelecer critérios bastante robustos que garantam a manutenção dessa qualidade do medicamento ao longo da sua cadeia produtiva. E que, por menor que sejam as alterações que possam ocorrer, qual impacto que isso pode ter nas características iniciais do medicamento. Né? Isso que a Anvisa é sempre muito cobrado em relação a isso, né? Dessa comprovação. E aí que eu destaco aí a importância do profissional farmacêutico nesses desafios, né? Nós, profissionais farmacêuticos, somos os últimos profissionais que estão ali na interface do medicamento com o paciente. E cabe a nós termos a atenção àquele nosso paciente, né? Atenção na detecção, constatação de falhas terapêuticas, de inefetividade, ou de surgimento de efeitos colaterais, quando se utilizam medicamentos genéricos similar, e trazer isso, sempre fazer mais parte do nosso dia a dia, essa farmacovigilância de medicamentos genéricos, né? E similares também, e por meio da utilização de uma ferramenta super importante que a Anvisa tem, que é o sistema de notificação, a Anvisa, para trazer essas informações e despertar ali por parte da Anvisa que um número grande de reclamações relacionadas a um produto específico, de um fabricante específico, pode significar algum problema. Então, aí são desafios que, como eu já disse, eu não ia trazer a resposta, porque essa resposta ainda não existe, mas acho que levantar essas dúvidas, levantar essa bandeira de que cabe a nós começarmos, como profissionais farmacêuticos, prestarmos bastante atenção nesses desafios e ajudarmos e colaborarmos em tentar superar esses desafios, né? Que aqui no nosso país, a implantação de medicamentos genéricos, temos aí 22 anos, né? É uma coisa bastante recente, ainda estamos aprendendo cada vez mais, mas o profissional farmacêutico tem aí um papel super importante na detecção desses problemas e na proposição de soluções para eles, né? Então, isso que acho que é extremamente importante, a oportunidade aqui que o CRF de Rio Grande do Sul trouxe, trazer isso para profissionais, né, para vocês, e eu acho que é uma dessas medidas aí de tentar ajudar na solução dos problemas, tá? Então, era isso basicamente que eu tinha que falar. Quero agradecer novamente aí, em nome de todos os envolvidos, CRF de Rio Grande do Sul, e estou sempre à disposição, aí o meu contato, para conversarmos mais e dirimir qualquer dúvida que tenha ficado.